Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, hoje na investigação nesse local, nós tentamos entrar, tá? Vou mostrar para vocês, tá tudo amassado aqui, ó. Nós tentamos entrar lá, porque diz que ainda tem aí a casinha, sabe? Mas não dá para entrar, porque encheu de ranha-gato, ó. É ranha-gato isso aí. Os pés de E a casa tá banana, bem aí, ó. O pé de manga, ó, os pés de banana. Ali é pé de abacate, né? abacate, é de abacate. Diz que a casinha ainda está aí, né? Eu acho que deve estar toda tomada pelo matagal. Mas olha aqui, não dá. Nós fomos até ali, tá vendo? Tá amassado aqui, ó. Até ali. Mas não tem condições. O ranha-gato tomou conta. E a gente vai demorar muito para tirar esse ranha-gato, tentar entrar e pelo jeito lá para lá também tá cheio, nós não vai conseguir. Então eu falei pro Theo, hoje não vai dar pra gente mostrar, né? Como vocês sabem, eu gosto de ir até o local. Por mais que vocês falam assim, não, Rose, mas pode ficar aí, né? Que é melhor, é mais seguro. Não Mas sei às se dá vezes eu pra gosto pegar de. pela câmera, amor, lá. Hã? Tipo um telhado lá, ó. Aqui entre os pés de banana aqui, ó. Ah, então é ali mesmo, É, ó. não dá pra ir até lá. Ó, Ah, amor, é ali mesmo. ó. Nós entramos por aqui, ó, mas já tá ali a casa. Não dá pra entrar, né? É, É por causa do ranha-gato, gente. Por isso que a gente não vai entrar, tá? você gosta de mostrar, né? É Mas que eu quando não gosto tem de mostrar o condições, local, né? A gente limpa lá um canto e a gente mostra. Vocês sabem disso, mas não tem condições. E já tá escurecendo. A gente veio até aqui, né? Que a gente ficou sabendo, mandaram para nós uma escrita minha, tava me contando de tudo que aconteceu aqui nessa fazenda, né? E essas histórias, esses relatos antigos, mexe muito, não sei porquê, mexe muito comigo. Porque são antigos, né? Do tempo que era diferente, né? A criação, era tudo diferente. E eles disseram assim, que a família, né? Tinha filhos, ela não sabe quantos filhos, tinha vários filhos, que era uma família grande. E uma das filhas que veio a ficar doente, né? E do que aconteceu com ela, ela ajudava o pai na roça, ela ajudava, ela fazia marmita, levava para eles na roça e ela já ficava na roça. E muito trabalhadeira. Ajudava o pai em casa. Tudo, tudo, tudo. Ajudava a mãe em casa e o pai na roça. Fazia o que o serviço de que o homem fazia, ela também fazia. Né? Então ela era muito trabalhadeira. Então, só que a mãe dela escutou ela à noite chorando, né? Assim, meio que agoniada, meia, quando você chora assim, meio que fechado, né? Tentando não chorar. E ela foi até o quarto dela. Perdeu o sono e falou assim: tem alguma coisa errada. Aí foi até o quarto dela. E no quarto dela dormia mais duas irmãs dela. As duas estavam desmaiadas, dormindo, porque ela chegou, ela entrou dentro do quarto, elas não ouviu e nem ouviu a irmã dela que estava lá chorando, né? Um sono pesado. Aí ela chegou e perguntou. Quando ela perguntou, ela já não respondeu. Ela já estava agonizando. E que ela puxou o lençol, a cama dela estava toda vermelha. Que eu não vou falar o nome, né, gente? Você já sabe. Estava toda vermelha. Então, ela teve uma hemorragia. E ela se desesperou. A mãe se desesperou. Começou já a chamar o pai, gritar, 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 gritando que a filha estava, né? Até que ele foi atrás, porque não tinha carro, gente. Aquele tempo era carroça, tinha que pegar o animal, arriar. E sempre uns vizinhos mais longe que tinha aí um carro para ajudar, né? E ele foi correr atrás de arrumar um carro, né? Diz que ainda pegou o cavalo, montou no cavalo e foi atrás de arrumar um carro para levar ela na cidade. Para você ver como que antigamente era difícil, né? Hoje todo mundo que mesmo que mora no sítio tem carro, né? Naquele tempo não. Naquele tempo não tinha carro. Naquele tempo só quem podia mesmo ter um carro era uma pessoa que tivesse algum bens, porque senão não tinha condições. E ele correu atrás, mas quando chegou com o carro, ela já havia falecido. E ela estava me contando assim que a mãe dela contou isso com lágrimas nos olhos, porque essa moça ela era muito querida por todo mundo.
era uma moça educada, né? Se dava bem com todo mundo e muito trabalhadeira. Trabalhava muito mesmo no pesado. E ter acontecido isso, e a mãe, então? A mãe disse que quase infartou junto. Passou muito mal ao ver a filha naquela situação. E foram ver certinho o que estava acontecendo, que ela teve essa hemorragia. E pelo que eles olharam, ela teve uma... Não pode falar essa palavra. Ela perdeu um bebê, né? Vamos falar assim. Então ela perdeu um bebê. Só que estava ainda bem pequenininho, tá? Ela não soube me dizer quanto tempo. E com isso, ela acabou tendo aí uma hemorragia e veio a óbito, né? E a família ficou desesperada. E ela estava contando para mim assim, Rose, eu nasci lá. Eu nasci nessa fazenda. E minha mãe conta, né? Eu era pequena ainda, eu não me lembro, é minha mãe que conta para mim desse fato que aconteceu. A moça não tinha namorado. A moça... Como que essa moça teve esse, né? Aconteceu isso com ela, que a gente não, ninguém ficou sabendo realmente o que aconteceu, e diz que vê o vulto dessa moça aqui, aonde ela faleceu, dessa casa que tem aqui no meio desse matagal, diz que vê ela caminhando aqui pela estrada. Muita gente já viu. Ela falou, Rose, a minha mãe viu, né? Meus tios viu. Então, era um lugar que, quando a mãe dela ainda morava lá, ela falou, a minha filha ainda continua aqui. A minha filha está aqui. Eu sinto que ela ainda dorme nessa cama dela. Eu sinto que... Então, isso causava medo nas pessoas, da mãe falar isso. E quando eles se mudaram daqui, né, e tudo, diz que quem ficou morando aqui falava que esse local aqui, ninguém ia morar nessa casa, ninguém morou mais. E ver o vulto dessa moça caminhando na estrada. E ela falou assim, faz tantos anos, né, Rose? Será que o espírito dessa moça ainda continua nesse local? Será que ela não fez a passagem? E o porquê, assim, dela ficar? Então, é difícil, né? Eu falei para ela, é difícil saber o porquê ficou, mas se o espírito dela ainda estiver lá, sofrendo, é de doer o coração. Porque ela disse para mim, porque ela nasceu aqui. E hoje ela está com 41 anos. E quando aconteceu isso, ela era criança. Então isso aí tem uns 38, ela falou 37 anos, ela não sabe dizer certinho o ano, né? E nem a mãe dela soube dizer para ela. Ela falou assim, a minha mãe faleceu tem um ano. E nunca ela deixou de lembrar disso. Isso doía o coração dela porque ela gostava demais dessa moça. Era uma moça muito educada, muito querida por todos, né? Então, mexeu muito com a mãe dela. Ela falou, eu não me lembro que eu era criança. Então, faz muitos anos. E ela falou assim que se o espírito dela estiver aqui, todo esse tempo sofrendo, eu acho que ela também tem uma curiosidade de saber o que aconteceu com ela. Se ela não tinha namorado, como que ela, né? Mas eu falei para ela, eu creio que você tem essa curiosidade. Ela deu risada. Então, eu creio que sim, mas ela só deu risada, né? Então, eu falei para ela, o importante é ajudar o espírito. Porque já pensou esses anos todos sofrendo aqui? Uma pessoa que era uma pessoa boa, querida por todo mundo, alguma coisa houve e ninguém sabe, né, o que aconteceu. Mas a mãe sofreu muito, os pais sofreram muito, e ao saber disso, todos os vizinhos ficou sabendo, e ainda por cima naquele tempo o povo falava muito, você entendeu? Era uma criação diferente, né? Era uma criação diferente. Então, que nem ela falou, uns 38 anos, 39 anos, ela não sabe mais ou menos quanto tempo tem isso. Então, mesmo que, se for, né, do jeito que ela falou, nós estamos aí, deve ser em 1980, não sei, 80 e pouco, né? Pergunta pro espírito, né? Porque ela não soube dizer para nós. Não fiz a base, assim, mais ou menos. É muitos anos sofrendo. E mesmo assim, eu digo para vocês, aquele tempo já era difícil, tá? Eu fui criado mais num tempo mais rígido. Eu sei como que é. E era rígido. E os pais ficou com vergonha, acabou indo embora daqui. Porque as vizinhanças ficavam falando,
né? Era tão santa e fez isso. Era tão santa e isso incomodava eles. E eles acabou indo embora daqui. Mas ninguém quis morar na casa, por causa da casa ser assombrada. A gente vai passar o K2 e se der presença, vamos fazer um Spirit Box aqui, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos vocês também que nos ajudam lá no Rose Aventura FC, de todo o coração, tá bom? Vocês que nos ajudam aqui no canal, a gente só tem que agradecer, que Deus retribua para vocês assim trilhões de vezes em bênção para vocês. Transforme tudo em bênção. Porque vocês são anjos na nossa vida. Cada like, né, cada comentário. Quando vocês compartilham, vocês não sabem o quanto está nos ajudando. Só Deus para recompensar vocês. Tá bom? A gente vai ligar o K2. E a gente vai passar o K2 por aqui. Então, como disse que ela caminha aqui na estrada, que muita gente já viu, né, o vulto dela. E na casa, então a gente vai passar aqui. Tomara que dê certo, porque com aquele ranha-gato ali não dá para entrar, né, amor? Não dá. E esse facão que nós está agora, amor, nós tem que amolar, porque esse facão... O Theo foi bater ali, ele enrosca, mas não corta, não né, amor? corta. Não corta. Aí eu comecei a rir do Theo, não teve jeito. Eu acho que eu fui amolar e não sei amolar, mano. É. Em vez de amolar, acho que você cegou o facão. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar. É com todo respeito que nós estamos entrando aqui. Tá? Um pouquinho assim eu posso entrar, né? Porque como nós já passou aqui, né, amor? Eu pisei Mas... tudo. Menino, mas é muito arranha-gato, né? Depois que toma conta assim, não consegue mais tirar, não. Por favor. A gente só quer ajudar. Não tenha medo. Você quer ajuda? Se você quer ajuda, amor, tem presença. Pode ser a menina, né? Porque quando eu falei você quer ajuda, é outro espírito, como eu digo. A gente não sabe se é. Deu presença. Vamos pegar o Spirit Box, amor? Vamos pegar os aparelhos para iniciar. E já iniciar aqui a ajuda, tá, gente? Escuta. Não, é passarinho. É como se gritar assim, oh! Mas acho que é passarinho, né? É. Escutei. Com toda a licença, com todo o respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. É voz de mulher. É. O bicho continua gritando, né, amor? Não sei se pega, gente, por causa que às vezes, por causa do microfone, não pega. No começo eu achei que era gente gritando, mas é um passarinho. Você pode dizer o seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com a Anja Mentora para lhe ajudar. Se você disser o seu nome, para que a gente possa se comunicar. Acho que ela falou Dulcilene. Eu entendi também. É esse seu nome? Se eu entendi certo. É isso o nome dela. Dulcilene, você é o espírito da moça que faleceu neste local, onde tem uma casa, com magia?
viu? É, E a moça? ô Dulcilene, quando você faleceu, né, que quando a sua mãe foi ver, você já estava assim, diz que toda branca, estava já agonizando, e não deu tempo de socorrer. E com essa hemorragia. Só que ao olhar direito, ao saber o que aconteceu, descobriram que você estava grávida. E você perdeu, né? O neném não resistiu. Vou fazer uma pergunta para você, você responde se você quiser, tá bom? Você estava grávida e você não tinha namorado. E você tinha algum namorado escondido, alguma coisa assim? Era isso? Hã? Do tio dela? Falou, tio? Ô Dulcilene, como assim do seu tio? Ele fez mal pra você? O modo de perguntar, né, gente? Ele fez algum mal pra você e você. Não, não fez mal pra você. Foi com o seu consentimento que você engravidou dele? Foi. Ele era seu tio. Você tinha um caso com seu tio? Sim. Falou, tio dela. Eu perguntei, gente, tinha um caso porque ela disse que foi com consentimento dela. Então, por isso que eu perguntei. Ela disse que sim. Nós estamos aqui para julgar, viu? De maneira nenhuma, Lucilene. Nós estamos aqui para te ajudar, não importa o que você fez. Então você tinha um caso com seu tio. Esse seu tio era irmão do seu pai? Não. Era irmão da sua mãe, então? Não. Menos mal, né? Se não era irmão. Que susto, mo! Isso aqui relou na minha perna. Cuidado. Eu vi que você tirou de uma vez. Se ele não era irmão nem da sua mãe nem do seu pai, então ele era o tio, como assim? Ele era casado com uma tia sua? Ah, sim. Viu? Ele era casado com a tia dela. Então ele não era seu tio de sangue, não era. A gente está perguntando assim pra gente confirmar e falar certinho. Ele não era seu tio de sangue. Não. Então não era o tio de sangue dela. Entendi. E você disse que foi com o seu consentimento. Como assim? Se ele era casado com a sua tia e como isso aconteceu? Eu amava ele. Você amava seu tio. Então você estava tendo um caso com seu tio, escondido. É. Então nem vou perguntar o porquê você ficou aqui, né? Porque você já tinha 18 anos, né? Não era assim uma criança, mas você se apaixonou pelo seu tio e vocês tinham um caso.
E como que você ia dizer para os seus pais que você estava grávida? Você havia pensado nisso? Como você ia dizer? Se você puder dizer para nós. Fugir? Você ia fugir com ele? Entendi. Ela ia fugir com ele. E, e como que você perdeu esse bebê? É, aconteceu, você caiu, alguma coisa assim, você sabe algum motivo? O que que você passou? Um susto, né? Que você acabou perdendo. Foi. Foi o chá? Foi chá? Ela falou, não Foi sei. o chá. Chá? Que chá? Você tomou um chá? Por isso que aconteceu isso? É, ela tomou um chá. Quem ensinou para você esse chá? Quem te deu esse chá? Ou você sabia? Desculpa pela pergunta, a gente está tentando entender como que você sabia que esse chá ia fazer tudo isso. Foi ele. Ele. Ele quem? Seu tio? Imaginei que era o tio. Então, peraí, se você ia fugir com ele, você estava grávida, você ia fugir com ele. E ele, se ele fosse ficar com você, ele não tinha dado esse chá para você. Para acontecer tudo isso. Como você não era inexperiente, porque naquele tempo era realmente, gente, era mais difícil as coisas, né? Muita coisa não entendia. Ele prometeu então que ele ia fugir com você, que ele ia separar da sua tia. E como você estava apaixonada, você acreditou. Sim. Sim. Você acreditou, Lucilene, só que ele não ia fazer isso. Se ele fosse fazer isso mesmo, ele não tinha dado esse chá para você tomar, É. tá? Então ele enganou você, né? Você ia acabar, né, perdendo a criança e ele ia continuar nesse escondido. Era isso que ia fazer. Eu sinto muito dizer isso para você. Infelizmente. Mas você tem arrependimento de ter tido esse relacionamento com seu tio? Você tem esse arrependimento? Sim. Sim. Ela se arrepende. Olha, gente, a revelação desse espírito mudou toda a história. Nunca imaginava. Por quê? Quando a moça me contou tudo isso, nem imaginava. Achei que ela tinha um namorado escondido. Todo mundo achou que ela tinha um namorado escondido. Ficaram tentando descobrir. Só que nunca imaginaram que era o tio. Esse comentário nunca teve, porque a mãe dela contava que as pessoas falavam. Falava, tirava sarro, né? Porque era santinha, era não sei o quê. E essas pessoas falavam isso de você. Mesmo que você já tinha desencarnado, eles ficavam julgando, né? E nunca falaram isso. Desconfiar que foi o tio? Jamais. Então, na verdade, foi o tio, né? Esse tio dela
que acabou provocando o desencarne dela, dando esse chá para ela tomar. Entende, Lucilene, que foi ele que fez isso. Sim. Sim. Então, você tem arrependimento de ter ficado com ele, de ter acreditado nele, de ter até perdido o seu bebê? Você tem esse arrependimento? Tadinha, ela tem. Olha só, tá aqui sofrendo, né? Um espírito sofrendo aqui por causa de todas essas coisas que aconteceu na vida dela. E era uma pessoa trabalhadeira, uma pessoa, né? É isso que mexe com a gente, sabe? É duro isso aí. Sinto muito. Ele doeu o coração, tá? Você quer pedir perdão? Claro. Quero. Pode pedir, minha irmã. Pede perdão. Vou ajudar você. Deus. Para Deus. Você quer pedir perdão também para sua família que sofreu tanto, tanto, sem nem saber o porquê, mas sofreu. Sim. Sim. E perdoar também, viu? Perdoar o que esse homem fez com você, tudo isso que aconteceu, perdoa ele, tá? Porque você agora vai sair daqui e você vai para um caminho de luz. Isso é que é importante. Então, perdoa ele para que eu possa continuar te ajudando. Isso. Isso é muito importante. Perdoar. Tá bom? E nós vamos ajudar você. Você consegue lembrar o ano? Se você conseguir lembrar o ano, é que assim a gente não tem o ano bem certinho, tem mais ou menos. Se você conseguir lembrar o ano. Não sei. Tá bom, tá bom. A gente não vai insistir, tá bom? Ela não sabe. Ela não sabe, tadinha. Então vamos deixar para você um copo d'água e uma vela. A água significa pureza que mata a sede, e a vela é luz para você que está na escuridão. Você aceita? Sim. Sim. E nós estamos aqui com o anjo e a mentora, são eles que vão encaminhar você. Você consegue ver eles? Consegue ver a luz deles aqui do meu lado? Eu vi. Ai, eu fico feliz. São eles que vão encaminhar você, tá? Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória, tá bom? Você sai daqui para tratamento e não vai mais, como o povo fala, assombrar o local, porque na verdade é um espírito precisando de ajuda, não é assombração. A gente sabe disso, tá bom? Segue o seu caminho e nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Segue seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Dulcilene, né? Ela estava aqui sofrendo, tadinha, por acreditar, por amar, né? E acabou ficando aqui sofrendo. Eu sinto muito, fiquei com o coração doendo por tudo que aconteceu. Ela falou toda a verdade, né? E a gente ficou surpreso, né? A gente ficou também chateado, chocado, porque não sei nem explicar, é muito ruim. Mas o importante agora é ela sair daqui. Nós vamos orar por ela. Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar.
Ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar se a Docilene conseguiu, né? Fazer a passagem. Sim. Agradecido ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.